É isso aí então, pessoal. Concurso público, todo mundo sabe que é bom, né? Quem não sabe que não é bom é porque não está aqui. Pessoal que está afim de estudar aí é porque sabe que lá na frente vale a pena. Sou do interior de São Paulo, já estou nessa vida de concurso público há algum tempo. Apanhei pra caramba até chegar onde cheguei, reprovei, fui fazer prova aí de certo e errado, uma certa, uma errada, numa certa, saí devendo, como todo mundo já passou uma dessa aí na vida. Aos pouquinhos fui tendo resultado. Chegou uma hora que foi melhorando, melhorando, melhorando. Uma hora passava na primeira fase, fazia uma redação, bucha na redação, e fui galgando posições. Chegou uma hora que comecei a ser aprovado. Era aprovado, não tão bem aprovado, não ia chamar, mas não desistia. Continuei prestando, continuei prestando. Chegou um dia, passei em primeiro lugar. Prestei o cargo de analista judiciário, execução de mandados do Tribunal Regional do Trabalho, é um cargo exclusivo de bacharel de direitos, bacharel em direito, então todo mundo lá tinha nível superior. O mais burrinho lá estudou direito pelo menos 5 anos, né? Então a concorrência era forte, mas não, eu falei, alguém vai passar, por que não posso ser eu? Todo mundo, dia de todo mundo tem 24 horas, tudo que qualquer um puder fazer eu também posso fazer. Fui lá, passei em primeiro lugar, daí uns dias já fui chamado. Passei em outros tribunais regionais de trabalho também, posição um pouquinho inferior. Passei no TJ de São Paulo, para o cargo de oficial de justiça. Passei para gente do Ministério do Trabalho e Emprego, então sei mais ou menos como funciona o bagulho aí, né? Concurso não é fácil, mas é bom. Então, é o seguinte, cara, o concurso ele tem 2 saídas. Ou você passa, ou você desiste. Eu penso assim, eu me esforcei pra caramba, assim como todo mundo. Vai agregando conhecimento. Se eu desistir, eu estou jogando tudo aquilo na lata do lixo. Então, o que vale a pena? Insistir um pouco mais, sem falar, não, vou mais um, vou mais um, vou mais um. Mas um cacete, né? Vai até o dia que for chamado. Ou jogar tudo no lixo. Eu escolhi não jogar nada no lixo, não. Levei muito pau aí, assim como todo mundo, fui criticado por parente, né? Família mesmo, aqueles próximos que dão apoio. Fui criticado por parente, fui chamado de vagabundo, de sanguessuga, de folgado, não faz nada, coça o saco o dia inteiro. Agora hoje, né? Agora hoje é diferente. Ai, que bom, sempre torci pra você, viu? Sabia que você era um menino bom, que você ia dar certo hoje, né? Antigamente era o assunto nas rodinhas de família. Mas tá beleza, dá nada não, né? A gente tá aqui pra ganhar dinheiro. Esfregar na cara dos outros é gostoso também, mas não é o motivo principal, né? O principal é o dinheirinho que a gente vai ganhar. Vamos torar o pau então em processo civil. É uma matéria que eu sei que tem assustado muita gente aí no TJ, o pessoal que está estudando para o TJ, porque muita gente não estava estudando essa matéria nunca. É a primeira vez que está vendo. Processo civil não tem segredo. Por que o processo civil assusta? Porque 99% de professor de direito processual civil é aquele cara engravatado que vai chegar aqui, vai falar um monte de teoria, vai falar difícil, vai falar coisa que não cai, que não vale a pena a gente estudar. Processo civil é como qualquer outra matéria no direito. A gente faz o quê? Vê o que cai mais em prova, decora e põe na prova. É só isso. Então, o aulão aqui eu preparei o quê? O que mais cai do que mais cai. Nas minhas aulas eu faço só do que realmente cai mais. E o aulão é dentre tudo aquilo, o que ainda dá o que cai ao quadrado, por assim dizer. Vamos começar então. Primeiro tema que a gente vai dar uma olhadinha aqui no aulão é impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição não é um tópico grande. É um tópico que tem uma decoreba chata, só que é o seguinte. Quando isso aqui cair, dependendo do jeito que cair, geral vai errar. Por quê? Como que o pessoal estuda impedimento e suspeição? Eu vou lá e vejo as causas de impedimento. Tranquilo. Eu vou lá e vejo as causas de suspeição. Aí o jumento decora como? Se está aqui no meio, o juiz não pode exercer a sua função. É assim que a banca vai cobrar? Não, não é assim que a banca vai cobrar. A banca vai cobrar o quê? A diferença entre um e outro é óbvio, é sempre assim que a banca cobra. Ela não vai chegar e falar, o juiz pode participar no processo quando ele for um alien, quando ele tiver cagado, quando ele for parte, ou quando... Não é assim que a banca vai pôr. A banca vai jogar de uma forma que você vai ter que saber a diferenciação do que é um e do que é o outro. É muito fácil fazer isso aqui, tem uma dica matadora aí, o pessoal que assistiu as aulas já conhece, mas vamos revisar então. Vamos ver uma por vez aqui. Impedimento. Quais são as causas de impedimento? Antes de falar as causas é o seguinte, tu leu defeso na prova, é impedimento que a banca quer. Pode ter certeza, é sempre assim. A banca vai colocar lá no enunciado. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário o quê? 2 pontos, alternativa A, B, C, D e E. E aí, o que vai acontecer? Lá nessa questão, vai ter um item que é impedimento e outros 4 que são suspeição. Aí o cara fica na dúvida, defeso? Defesa é proibido, lembra que defesa é proibida que não pode. Mas nenhum juiz pode. Defeso é quando ele é impedido. Quando a banca quiser suspeição, ela vai pedir suspeição. Ela vai falar, o juiz é suspeito quando? Então, essa é a palavra-chave. Leu defeso, pode procurar impedimento, que é impedimento que a banca quer. Vamos lá, primeiro caso. Quando o juiz for parte, é óbvio. Imagina você chegar numa ação, chega lá bonitinho, com o advogado, você senta, o juiz é o juiz
E a outra parte, qual que é a chance de você ganhar essa ação? É zero, né? Ou chega lá, a outra parte é quem? É a esposa do juiz. Ou o cara dá a sentença para a mulher dele, ou ele apanha em casa, não tem o que ele fazer. Então, isso aqui é para preservar tanto o nosso direito como o juiz, né? Então, os causas de impedimento e suspeição servem para quê? Para que o juiz que vai estar apreciando aquele processo é o juiz imparcial. O juiz não tem aquela balancinha que a símbolo da justiça, Deus, Artemis, está segurando. Nesse caso, ela não pesa nem para um lado nem para o outro. É isso aqui que o impedimento e a suspeição vão garantir. Vamos lá então, segundo caso de impedimento. Quando o juiz interveio naquele processo anteriormente, ou como testemunha, como mandatário, como órgão do MP, não interessa, o juiz já participou aqui desse processo como uma outra pessoa. Se ele já participou desse processo antes, é óbvio que a opinião dele já está viciada. Se ele atuou, por exemplo, como perito, ele vai decidir contra a perícia dele? Ele fala, não, confio no meu serviço. Então não. Então quando ele interveio anteriormente, também é caso de impedimento. Terceira hipótese, quando ele conheceu em primeiro grau. O que é isso aqui? É o seguinte, eu estou explicando só para ficar mais claro, mas isso vai decorar, tá? Isso aqui vai cair na prova decoreba. A banca não vai jamais, nunca, eu duvido que a banca vai chegar e jogar um caso concreto, você vai ter que interpretar para saber o que é aquilo. Não, ela chega e joga igualzinho, está na lei, é decoreba pura. Mas conheceu em primeiro grau o seguinte, o processo entra lá em primeiro grau. O juiz foi lá, caneteou nesse processo. Uma das partes recorreu. Aconteceu desse juiz ser promovido. O juiz estava aqui embaixo, foi para o tribunal. A hora que esse processo chegou no tribunal, o mesmo juiz que jogou aqui embaixo vai jogar aqui em cima. O que está ferindo aí? Princípio do duplo grau de jurisdição, né, pô? Você não está lá, o recurso não serve para ter uma segunda opinião? A segunda opinião é a mesma aqui de baixo? Então, se o juiz... É raro isso acontecer, tá? Mas a lei prevê essa hipótese aí. Se o juiz conhecer um primeiro grau, ele não pode analisar de novo esse processo. Quando o juiz for parente do advogado da parte. Quer dizer o quê? Um dos advogados que está lá é parente do juiz. Só que esse grau de parentesco é até segundo grau só. Então tem que tomar cuidado com isso daqui. De todas as causas aqui de impedimento e suspeição que a gente vai ver, só uma dica. A única que é de segundo grau, depois tem no tribunal também, mas esquece. Estou falando primeiro desse quadrinho aqui. Quando a gente então estiver vendo impedimento aí ou suspeição e tiver um grau de parentesco no meio, o que você vai lembrar? Advogado é até segundo grau, o resto é tudo terceiro. Porque aqui, ó, quando a gente for ver aqui em suspeição, é terceiro grau. Quando a gente for ver com o juiz parente da parte, é terceiro grau também. Então é só lembrar, segundo grau é só quando for advogado. Outra hipótese é quando o juiz for parente da parte, até terceiro grau. Aquele caso, né, pô? Uma das partes é pai, mãe, irmão, esposa do juiz, filho. Não tem cabimento também, o juiz não vai ser imparcial. Nesse caso aqui ele também está o quê? Impedido. E a última hipótese é quando o juiz for órgão de direção ou administração de pessoa jurídica que é parte na causa. Pô, ele que administra aquela pessoa jurídica, ele que é o responsável. A pessoa jurídica vai levar um pau bonito em juízo. Ele vai decidir contra? Por mais correto que o cara seja, ninguém vai acreditar que ele está decidindo imparcialmente ali. Então, nesse caso também, ele está fora. Causas de suspeição. Quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital das partes, amigo não é colega, tá? Não é aquele cara que chega e fala, e aí, velho, beleza, tal. Não, amigo íntimo é aquele cara que vai no fim de semana fazer um churrasco na casa do cara, que conhece o filho, que conhece a família. É realmente uma amizade íntima, mas também não esquenta, você vai só memorizar como está na lei. Quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital da parte, quando a parte for credor ou devedor do juiz, ou do cônjuge do juiz, ou de parente de até terceiro grau do juiz. O que é isso aqui? Ou o cara está cobrando o juiz, ou está sendo cobrado pelo juiz. Ou o cara deve dinheiro para o juiz, ou o juiz deve dinheiro para ele. Imagina que a esposa do juiz é uma puta de uma viciada em jogo de aposta. Está devendo até as calças em algum lugar. E o cara que ela está devendo entra lá. O que o cara vai falar para o juiz? Falar, velho, me dá uma sentença favorável aí que eu vou aliviar lá a desconta da tua mulher. Não é o que poderia acontecer na prática? Então, por mais correto que o juiz seja, a lei, para evitar esse tipo de problema, já fez o quê? Se então uma das partes for credora ou devedora do juiz, do cônjuge do juiz, ou de parente até terceiro grau do juiz, esse juiz vai ser o quê? Suspeito. Terceira hipótese, quando o juiz for herdeiro, donatário ou empregador de alguma das partes, quando recebeu dádivas antes ou depois de iniciado o processo, quando o juiz aconselhou ou subministrou meios, que é isso aqui? Pô, o cara sabia que ia levar um ferro na justiça, né? E, pô, tem um colega meu que é juiz lá, deixa eu perguntar para ele o que eu faço aqui. O juiz chegou e falou, você vai juntar tal documento, você faz assim, junta a prova, instruiu, aconselhou o que o cara devia fazer. Aí o que acontece? A ação é distribuída, cai lá. O mesmo juiz que aconselhou o cara, cai para o juiz lá julgar essa ação aí.
Então, nesse caso também a lei fala que esse juiz é o quê? Suspeito. Causa de suspeição é um pouco mais difícil da gente analisar do que impedimento. Porque a gente está vendo que aqui são matérias um pouco mais subjetivas, né? Amizade, inimizade. Se ele aconselhou, como que você vai provar isso objetivamente? Aqui não, né, pô? Se ele é parte, tá lá no processo constando como parte. Se ele interveio naquele processo, está constando que ele interveio naquele processo. Tem alguma coisa escrita. Se ele conheceu em primeiro grau, o nome dele está nesse processo. Se ele é parente dele, tem prova documental aqui, tem documento disso. Se é parente de advogado da parte, também, pô, tem aí certidão de nascimento, casamento, é fácil a gente apurar. Dá pra gente apurar o quê? No papel mesmo, esse tipo de coisa. Se ele é diretor ou administrador de órgão de pessoa jurídica, também está lá, pô, no contrato social ou no estatuto, está lá o nome do juiz. Então, quando a gente está falando de impedimento, é o quê? São causas mais palpáveis. Agora, a suspeição não. É um troço um pouco mais embaçado da gente verificar. Continuando, então. Quando ele aconselhou ou subministrou meios, o cara chegou pro colega dele, o juiz, falou, cara, tô tomando um pau aí, eu preciso entrar com uma ação contra alguém, preciso de dinheiro para contratar um advogado. O juiz vai lá e dá dinheiro para ele contratar um advogado. O que ele fez? Ele subministrou meios. Ou, esse aqui já é uma hipótese mais coringa um pouco, né? Quando o juiz for interessado no julgamento daquela causa em favor de uma parte ou de outra. Beleza, tranquilo, fala tranquilo cacete, né? Como que eu vou saber o que é um, como que eu vou saber o que é o outro? Porque eu não estudo só processo civil para minha prova. Eu tenho que estudar processo penal, administrativo, constitucional, lei e português e tô louco, deixa quieto, não vou estudar isso aí. Não. Tem uma manha aqui que dá para decorar fácil uma questão e é o seguinte... Se cair uma questão disso daqui, você pode ter certeza que é aquele tipo de questão que vai o quê? Tipo, a um nível acima. Porque tem questão que se você errar, você está fudido. Por quê? Porque todo mundo vai acertar, você vai errar, você vai cair. Tem questão que não faz diferença você errar. Por quê? Porque todo mundo está errando também. É questão foda. Essa daqui, então, quando você acertar esse tipo de questão, o que você faz? Se está todo mundo errando? Você sobe, você dá um pulo. Você vai subir um degrau na frente dos teus concorrentes. Vamos lá, então. Como que a gente sabe quando vai ser impedimento ou quando vai ser suspeição? É a bendita da frase da Cida. Pô, você chega e você vai decorar isso aqui, você escreve no papel, põe na parede do quarto, escreve na perna e vai no banheiro olhar. Não sei, se vira, dá um jeito, né? Não estou falando para ninguém colar na prova, não. Não conheço ninguém que fez isso na vida, né? Nunca escreveu na perna, aí chegou na hora da prova, ficou nervoso, suou pra caramba, borrou tudo, ficou tão nervoso que tava com o quê? Falou, vou ser preso, no Jornal Nacional, fraudando concurso e tomou um ferro na prova, né? Porque foi fazer uma besteira dessa e que perdeu a prova de nervosismo. Vamos lá, como que é a frase então? Imagina duas pessoas conversando, tá? O primeiro chega e fala, suspeito que Cida herdou dádivas interessantes. Aí o outro, né, fica ofendido, porque a Cida é parceirona. Mas por quê? Aí o outro fala assim, porque o empregador aconselhou ou subministrou meios ao donatário. Thales está drogado, certeza, não, certeza, ele fumou para vir dar aula, certeza, hoje ele está louco, mais do que de costume. O que ele está falando aí? É o seguinte... Decorar essa porcaria aqui, uma pela outra, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu que sou professor dessa matéria, vejo esse troço direto, vira e mexe, eu dou uma coçada na cabeça para lembrar. Imagina na hora da prova. Agora que isso aqui, nunca mais tu vai errar uma questão de suspeição e impedimento. Como que funciona? Primeira coisa, suspeito. Se eu estou falando suspeito, é porque é causa do quê? Suspeição, não é causa de impedimento, né? Então, vamos lá. Já está falando que é suspeito aqui, para você lembrar que está falando o quê? De suspeição. Suspeito que Cida, Cida, credor, devedor, inimigo, amigo. O que é a Cida então? Ó, já mata aqui dois numa lapada só. Credor, inimigo, devedor, amigo, Já matou de cara já. Um monte de hipótese aqui. Beleza. Suspeito que Cida herdou. Herdou, ó. Herdeiro, já matou mais um já. Dádivas. Cadê dádivas aqui, ó? Dádivas, matou outro. Interessantes, interessado, matou mais um. Porque é só para dar uma liga para a coisa não ficar tão sem noção assim, né? Porque o empregador, aconselhou, subministrou, donatário. Sobrou alguma hipótese de suspeição? Nenhuma. Aí você vai chegar na tua prova e vai fazer a frase da Cida. Escreve se precisar. Tá enquadrado aqui na Cida? Não. É impedimento. Matou. Tranquilo, é isso aí que você vai fazer. Óbvio que se tiver uma causa, você está ligado mais ou menos o que é impedimento, já porque você estudou. Então você chega lá e joga o quadrinho da Cida, o que você vai fazer? Geralmente as bancas fazem esse tipo de questão. É defesa ou juiz exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário em que? 2 pontos. Já primeiro joga defeso, porque quem não sabe que defeso é sinônimo aqui, a banca está querendo impedimento, já roda ali, já rodou direto já.
Beleza, o cara sabe. Mas aí o que vai acontecer? Vai ter 4 causas de suspeição e uma de impedimento. Você chega lá, ó, e caneteia as causas de suspeição. É bem simples, usa a frase da CIDA, que você vai matar todas as hipóteses de suspeição. Aí, por exclusão, você vai saber que se não está na CIDA, é o quê? É impedimento. Não tem erro, é tranquilo, isso daqui, ajuda demais na prova. Esse tipo de besteira aqui é uma boia salva-vidas de outro mundo pra gente. Porque eu sei que fazer concurso é fácil, é muito fácil eu chegar aqui e jogar tudo que é matéria e falar te vira. É fácil fazer isso, era simplesmente eu pegar todos os artigos aqui, eu colocava todos os artigos da prova. Aí chegava na correção, falou, eu sou foda, minha aula caiu inteirinha na prova. É claro, você deu a matéria toda, então não é assim que funciona. Você tem que chegar o quê? Tem que direcionar a bagaça aí, pô. Porque, eu sei que tem que usar processo penal, processo civil, como eu falei, aquele monte de outras matérias. Então a gente está vendo aqui o que é mais importante, o que não pode nunca errar na prova. Esse tipo de questão não é questão fácil, como eu falei, é a questão que vai fazer o quê? Que vai te jogar um nível acima dos candidatos. Então decore esse troço aí. Eu cansei de ver quantas vezes eu chego lá no presencial, eu vejo os caras estudando na salinha assim, e tem na mesa lá uma folha assim, suspeito que CIDA, cheio de cor e tal. Falou, os caras adotaram o troço mesmo, tá funcionando. E funciona. Você vai chegar na prova e ver isso aqui, vai dar uma risada de lado, assim, falar, puta que eu vou ganhar uma questão por causa disso. Beleza, vamos então a outras observações aí, referentes à suspeição e impedimento. Mas, Thales, por que você está dando tanto suspeição e impedimento? Pelo seguinte, é o primeiro tópico do edital. Então, quase certeza que o cara que vai preparar a prova, ele faz o que? Ele pega o edital e tem que encaixar lá as questões do edital. Já é o primeiro item, já pega e joga uma. Prova de processo civil da VUNESP não existem muitas, então a gente trabalha o quê? A gente trabalha o que já caiu antes e pega algumas bancas que têm uma dificuldade similar e dá uma olhada no que é preferência cobrar ali. Isso daqui é muito cobrado também. Vamos lá. Tem uma disposição do CPC que fala o seguinte, que o juiz pode declarar-se suspeito por motivo íntimo. Pode. O que é isso aqui? O juiz vai chegar e falar, sou suspeito, não vou falar o porquê e não vou atuar nesse processo. É isso que o juiz vai fazer. O que a banca vai fazer? A banca nunca chega, isso aqui é uma dica que serve para todas as matérias de direito. A banca nunca vai chegar e falar uma coisa absurda. Vai falar, por exemplo, é defesa ao juiz exercer as suas funções do processo em que for em Plutão, B, estiver no inferno, C, caiu de cabeça para baixo dentro do lago, D, for parte, E. Não é assim que a banca vai fazer. A banca não inventa coisa. A banca pega a coisa que está na lei e mexe naquilo. Ela vai pôr não aonde não tem não, aonde tiver não ela tira, ela vai falar que sempre que, desde que, apenas, nunca. É a mesma coisa de sempre. Por isso que leitura de lei seca, é importante. Por quê? Porque fica familiarizado com o que a banca cobra nas questões ali. A banca, então, nunca chega e joga uma coisa de outro mundo, não. Ela vai chegar nesse caso aqui e falar o quê? O que o CPC fala? O CPC fala que o juiz pode declarar suspeito por motivo íntimo. O que a banca vai falar na tua prova, se ela quiser te enganar? Que o juiz não pode declarar suspeito por motivo íntimo, tá certo? Não, tá errado. O que a banca fez? Pegou o dispositivo de lei e socou um não lá no meio. Tranquilo, então, por isso que tem que ler para não errar. Como eu estava dizendo, tem uma outra causa aí, uma outra disposição do CPC que fala o seguinte, quando a gente vai no tribunal, o tribunal é um órgão colegiado, que é composto de vários membros ali, vários juízes. Então imagina a seguinte situação, tem nesse tribunal um juiz que é parente de outro ou cônjuge até segundo grau. Presume-se que eles vão julgar igual, né? Pô, os caras são parceiros, são parentes. Então a lei fez o quê? A lei disse que quando no tribunal 2 juízes forem parentes, ou sempre que eu falo parente, cônjuge está no meio, tá? Cônjuge é um parente de grau 0, por assim dizer. Cônjuge é mais parente do que pai e mãe, se for ver pela lei, ele é quase um parente de grau 0. Então sempre que eu falar parente, cônjuge está no meio, tá? O Thales falou parente e não falou cônjuge. Não, cônjuge é sempre parente. Então, quando tiver 2 juízes, eles forem parentes até segundo grau, o que vai acontecer? O juiz que primeiro analisar o processo vai estar impedindo o outro de analisar aquilo lá. Então, se um conhecer antes, o outro não pode conhecer depois. Dá uma lida nisso daí, está no material também. Se a banca cobrar isso aqui, vai ser igualzinho tá lá no CPC. As causas de impedimento e suspeição, que a gente viu aqui para o juiz, são exclusivas do juiz? Não, elas não são exclusivas do juiz. Essas causas aqui se aplicam para quem também? Para o órgão do Ministério Público, para o serventuário da Justiça, para o perito, para o intérprete. Aplicam para esses 4 doidos aí, também se aplicam as causas de impedimento e suspeição. O que a banca vai fazer em prova? A banca vai chegar em prova, ela vai jogar uma questão referente a impedimento e suspeição. Às vezes ela cobra a diferenciação entre um e outro, às vezes ela cobra disposições gerais. Dentre uma das alternativas, o que a banca pode falar? Que não se aplica para o perito. Aí o cara que não está ligado
vai perder uma questão de besteira. Então, para esses 4 sujeitos aqui, aplica-se também essas regras de suspeição e impedimento. Todas essas hipóteses que a gente viu aqui. As causas de suspeição e impedimento, elas têm que ser arguidas na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos. Quer dizer o quê? O cara também não pode ser filho da puta, né? Ele chega e fala assim, o juiz é parente do cara que eu tô ligado, mas eu vou ficar quieto, porque se lá na frente ele não der a sentença que eu quero, aí eu chegar, se é parente dele, não podia ter julgado isso aqui sem pedido. Pode fazer isso? Não. Não pode fazer isso em regra, ou falar que ele é suspeito. O que está acontecendo aqui? Porque a lei diz que ele tem que arguir o impedimento ou suspeição na primeira oportunidade em que tiver que falar no processo. Como o edital do TJ de São Paulo é um edital reduzido, não está falando nada de rescisória, é um edital bem enxuto, a gente esquece que... Porque é o seguinte, o impedimento ele é muito mais grave que a suspeição. O impedimento pode ser analisado até em ação rescisória depois que transitou em julgado. Suspeição não, é só naquele momento lá. Só que isso daí não é importante saber. Então o que você vai memorizar para a tua prova? Se por acaso você estiver estudando aí, às vezes pega um outro material de algum tonto que preparou aí para o TJ de São Paulo, de algum aí que não sabe direito, não sabe mensurar para a prova. Mas o impedimento da ação rescisória, a ação rescisória está fora do edital, não se preocupa. O que você vai memorizar então? Que o impedimento e suspeição, eles têm que ser arguidos na primeira oportunidade em que a parte tiver que falar nos autos. Tem uma disposição do CPC também que fala o seguinte, quando for arguida uma hipótese de impedimento ou suspeição, aquele processo vai ficar o quê? Suspenso até que seja efetivamente decidido. O que a banca pode fazer aqui? A banca vai chegar e falar que uma causa de impedimento e suspeição não suspende o processo, ou pode falar que interrompe o processo, está errado. Ela faz o quê? Ela suspende o processo. São detalhes, né? Mas são detalhes que podem fazer a diferença ali entre a gente acertar uma questão, passar na frente de uma porrada de neguinho, ou errar uma questão, ou cair ou permanecer no mesmo lugar. Vamos dar uma olhada agora então em atos processuais. Atos processuais é um assunto extenso, dá para ficar falando 10 horas sobre isso daqui, só que eu fiz o quê? Eu fiz uma seleçãozinha ali do que é mais comum cair em prova. Então, não tem segredo também. Atos processuais, você vai dar uma boa lida, que não é cobrado doutrina, não é cobrado jurisprudência, não é cobrado lei seca pura para a VUNESP. Primeira coisa, os atos processuais eles terão forma determinada apenas quando a lei assim o exigir. Quer dizer o quê? Se a lei chega e fala que determinado ato tem que ser praticado de uma forma quadradinha, aí sim. Agora, se a lei não fala nada, você pratica da forma que quiser. Então, o que a gente tem que memorizar é decoreba pura isso aqui, tá? Os atos processuais somente terão forma determinada quando a lei o exigir. Entretanto, se eles forem praticados de outro modo, mas preencherem a sua finalidade essencial, eles serão considerados válidos. Por quê? Porque os atos processuais eles servem para servir o processo. Não é as formas dos atos processuais não é um fim em si. Então, o que você vai memorizar aqui? Os atos processuais terão forma determinada? Sim, apenas quando a lei o exigir. Entretanto, se eles forem praticados de outro modo e preencherem a sua finalidade essencial, são considerados válidos. Pô, o ato tinha que ser feito de determinada forma para alcançar um objetivo. O cara foi lá e fez de outro jeito, fez de outra forma, mas alcançou o objetivo igual. Para que vai anular isso daqui? Para porcaria nenhuma. Então, quando tiver forma determinada, só quando a lei exigir. Praticou de outra forma, preencheu a finalidade, o ato é válido. O que a banca pode falar aí? A banca fala que os atos processuais sempre terão forma determinada, pode falar também que mesmo que praticados de outro modo serão, e preencher a finalidade serão inválidos. Não, está errado. Cuidado então que a banca sempre pega alguma palavrinha aí e faz assim, e troca. Altera, fala que pode, não pode, que sim, que não. A mesma papagaiada de sempre. Isso aqui é tão básico que quando às vezes a gente vai corrigir alguma prova, já sabe onde está o erro, já sabe até onde procurar, já sabe a palavra que a banca vai usar para tentar enganar o candidato. Porque é muito padrão fazer isso daqui. Vamos dar uma faladinha então aqui de processo eletrônico, meios eletrônicos. É o seguinte, não tem segredo também. Quase sempre que você for ver qualquer coisa falando de processo eletrônico, meio eletrônico na tua prova, a resposta é o que? É que pode. É que pode. Porque as bancas, né, de um modo geral, adoram pegar qualquer coisa de meio eletrônico e falar que não pode fazer aquilo. Por exemplo, dá uma acompanhada aí, no material, tá completinho aí, eu fiz um resuminho, joguei as principais coisas, dá uma olhadinha no material lá. Meio eletrônico pode, como fala, ser produzido, armazenado,
assinatura eletrônica, tudo isso daí que está falando de e-mail eletrônico, não precisa decorar aquele artigo inteiro, porque os artigos que falam de e-mail eletrônico são uns artigos meio chatos, artigos um pouco técnicos, fala de CP, aquelas chaves, fala umas coisas meio chatinhas. Não esquenta também. O que quer dizer e-mail eletrônico? E-mail eletrônico está simplesmente falando que pode um monte de coisa ser feita de modo eletrônico. Então as bancas, geralmente, o que eu tenho acompanhado em questões por aí é o quê? Ela vai pegar, por exemplo, ó, aquela disposição que fala, tem aquela disposição que fala que todos os atos, termos e processos podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico. A banca vai chegar e falar o quê? Que os atos, termos e processos podem ser produzidos, armazenados e transmitidos, mas não assinados. Pode. O CPC é difícil, a gente não vê uma disposição falando que não pode fazer algo por meio eletrônico. Sempre está falando que pode. Então a banca vai simplesmente fazer o quê? Aquela coisa quadrada de sempre. Ela vai pegar uma disposição do CPC e jogar um não no meio. Então isso aí é uma dica para decorar. Fala, pô, não estou com tempo para decorar tudo aquilo lá. Então qualquer coisa que você vê de meio eletrônico, a regra é o quê? É que pode. Tem uma disposição do CPC também que fala que os atos processuais serão praticados em vernáculo. O que é vernáculo? Vernáculo é a língua nacional, é o português brasileiro. Então, os atos processuais, o advogado pode acordar um dia e falar, o advogado é um poliglota, ele acorda e fala, hoje eu só vou praticar processual em alemão. Ele pode fazer isso? Ele pode. Agora, esses atos vão ter validade? Não, porque para os atos terem validade, eles têm que ser praticados no vernáculo, em língua portuguesa. Só que tem o seguinte, e se o cara tem um documento em língua estrangeira? Ele não tem aquele documento foi firmado no estrangeiro. Ele tem validade no Brasil, é um documento que tranquilamente é aceito no Brasil, mas ele está em língua estrangeira. O que o cara vai fazer? Vai enrolar e se virar? Não, o cara vai chegar e vai apresentar uma cópia traduzida no vernáculo, firmada por tradutor juramentado. Simples assim, o cara vai pegar uma cópia, vai dar para um tradutor juramentado, o cara vai traduzir aquilo e vai juntar os dois processos. Vai estar lá então o documento em língua estrangeira, vai estar o documento em língua nacional, só que o detalhe é o seguinte, é firmada por tradutor juramentado. Então não é qualquer cara metido a falar língua estrangeira que vai traduzir, não. Tem que ser o quê? Um tradutor juramentado. O cara foi juramentado, então ele pode ser tradutor. Não é qualquer tradutor. Cuidado com questãozinha aí, porque tem questão que é filho da puta. Tem questão que chega e fala o seguinte, joga igualzinho tá lá. Aí fala, firmado por tradutor, e pronto. E aí? Aí, tá errado, né? Porque não é qualquer tradutor, é tradutor juramentado. É o tipo de questão que a gente quer morrer. No TRT que eu passei em primeiro lugar, eu errei uma questão nesse sentido aí. Falava em tradutor, era intérprete. Trocou tradutor por intérprete, ficar igual um patinho lá. Fiquei puto, queria morrer. Falei, me fudi, perdi a vaga, mas mesmo assim, como eu quase fechei a prova, não deu tanto prejuízo, né? Mas é o tipo de coisa que indigna a gente, né? Uma palavra muda, eu falei, caralho, vai passar nego na minha frente, que é só cadastro de reserva, não tem vaga, tô fudido. E torcendo pro povo ter errado aquilo também, errar aquilo, errar outros, então foi tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui numa disposição que é muito, mas é muito cobrado em prova. Isso aqui, eu não sei porquê, os caras que fazem questão têm algum tesão por esse dispositivo aqui, porque é incrível como isso aqui é cobrado em prova. Os atos processuais, quando praticados, eles produzem eficácia o quê? Imediatamente, na hora. Entretanto, o CPC fala o quê? Que a desistência da ação só vai produzir efeitos depois do quê? Depois de homologada por sentença. Então quer dizer o quê? A regra geral, os atos processuais produzem efeito imediatamente. Na hora, praticou o ato processual, produziu efeito. Essa é a regra geral. A banca gosta de cobrar regra geral? Às vezes. O que as bancas adoram cobrar? Exceção. E essa exceção aqui, muita probabilidade de cair em prova. Então, quando você estiver vendo desistência da ação, acende uma luz lá. É diferente, desistência da ação, ela só produz efeitos depois de homologada por sentença. Cuidado, então vai ter questão falando que a desistência da ação produz efeitos, ainda que não homologada por sentença. Tá certo? Tá errado, a banca enfia um ainda aqui lá no meio, né? Ou vai falar que a desistência da ação produz efeitos após publicada. Tá errado também. A desistência da ação produz efeitos depois de homologada por sentença. Sonha, tenha pesadelo com isso daqui, porque isso aqui cai muito em prova. Com certeza isso aqui vai cair em prova um dia também. A chance disso aqui estar lá no TJ é muito grande. Dificilmente isso aqui é enunciado, tá? Às vezes tem aquelas questõezinhas mais genéricas falando de atos processuais, a banca chega e joga lá. É uma questão tratando, por exemplo, de várias disposições sobre atos processuais. Dentre as alternativas, a chance de estar isso aqui é grande. Elas cobram isso aqui, o que geralmente como alternativa, e quase sempre está errado, tá? Geralmente elas gostam de falar que não depende, sempre assim. Mas não é porque eu estou falando que vai estar errado, não, Abre o olho na prova lá, lê direito esse troço aí. É só lembrar o quê? Desistência da ação,
homologação. Desistência da ação só produz efeitos depois de homologada por sentença. Thales, mas como isso é chato, você repete? Sim, quando eu repetir muito um troço, é uma dica que quem já assiste minhas aulas há algum tempo sabe. Se eu fico insistindo muito é porque esse troço cai. Mas esse troço cai, desmorona, despenca, você vai ver direto em prova. Então se eu estou enchendo o saco é porque se alguém errar um troço, se cair na prova, alguma coisa disso aqui, falando de desistência da ação, e errar, e me falar, olha meu, vai levar uma surra de gato morto até o gato começar a miar. Porque eu tô falando que esse troço cai e o povo, não, acho que não cai não. Você está falando por falar. Não, então vamos ver. Não me fala, guarda segredo. Atos do juiz. Atos do juiz também é relativamente bem cobrado. Isso daqui que as bancas fazem? Elas trocam um pelo outro. Vamos dar uma olhada um por vez aqui. Sentença. O que é sentença? Se você tem um material fudido de ruim, velho, comprou em outro lugar aí, não pegou da gente, ou pegou da gente, pegou em outro, falou, sou foda, quero estudar por 2, você provavelmente tem uma boa chance de ver que sentença é o ato do juiz que extingue o processo. Tá certo? Tá certo 200 anos para trás, né? Hoje não. A sentença não é o ato do juiz que extingue o processo. E o recurso? Ué, processo extinto acabou, o processo está extinto, o processo morreu. E o recurso? O processo não está vivo? Então, a sentença não é o ato do juiz que extingue o processo. De acordo com o CPC, a sentença é o ato do juiz que culmina numa das hipóteses dos artigos 267 ou 269 do CPC, que é a extinção do processo com ou sem julgamento do mérito. Mas é o seguinte, a sentença ela não termina o processo. Ela vai fazer o que? Ela vai encerrar o processo naquela instância. Naquele momento, o processo encerrou. Naquela instância, ele encerrou. Mas o processo não terminou para sempre, para todo mundo. Se a parte recorrer, esse processo continua no tribunal. Por isso que esse conceito está fora de moda, está em desuso, e pode ser o doutrinador mais famoso do mundo. Se adotar isso aí, ele está errado, tá? Mas não vai não, porque os doutrinadores bons hoje em dia, é tranquilo, tá, esse conceito novo, que a sentença não é o ato que extingue o processo, ele apenas encerra o processo naquela instância, mas se a parte quiser recorrer e o processo continuar no tribunal, manda o pau. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória são aquelas decisões que o juiz vai dando no curso do processo sem dar fim ao mesmo. Então é o seguinte, ó, o que a gente viu aqui? Isso aqui é o processo, tá uma linha do tempo. A sentença, ela vem e puf, encerra o processo naquele momento. O processo pode continuar no tribunal. Tá aparecendo aqui, né? O processo pode continuar no tribunal, pode. Agora, a decisão interlocutória são decisões que o juiz vai dando aqui, ó, no curso do processo. Ó. Ele não está encerrando o processo. As decisões interlocutórias são decisões dadas de forma incidente. São questões, é uma medida que o juiz tem para resolver questões incidentes. Essa que é uma das palavras-chave para a gente saber decisão interlocutória. Então, como está o conceito lá no CPC? Decisão interlocutória. Ato pelo qual o juiz decide questão incidente no curso do processo. Ele não põe termo, ele não termina o processo. E despacho? Despacho é o resto. Despacho não tem carga decisória. O despacho é qualquer outro ato que o juiz pratica que não tem carga decisória. Mas, Thales, eu já ouvi dizer que existe um tal de despacho com carga decisória. Beleza, existe, mas para mim não é mais despacho. Aí já é uma decisão interlocutória, é uma sentença. Por quê? Porque despacho não tem carga decisória. Se tem carga decisória, virou outra coisa. Então, como a VUNESP, como aí para o TJSP, você não precisa saber doutrina, não é jurisprudência que vai cair na tua prova, esquece essa parada de despacho, carga decisória, esquece. Vai exclusivamente no que está no CPC. E o que está no CPC é isso aqui. Esses dois têm carga decisória, esse aqui não. Então, sentença. Põe termo ao processo. Decisão interlocutória. Decisões dadas no meio do processo para resolver questão incidente em que não termina o mesmo. E despacho? Despacho é o resto, tá? Despacho não tem carga decisória. Só uma dica aqui, de despacho não cabe recurso. Por quê? Porque não tem carga decisória. Se não tem carga decisória, não tem do que recorrer. Sentença, cabe recurso? Cabe. Decisão interlocutória, cabe recurso? Cabe. E despacho, cabe recurso? Não, despacho não cabe recurso. O que a banca vai fazer aqui? A banca vai chegar e jogar uma questão, por exemplo, com o seguinte conceito. Ato pelo qual o juiz decide questão incidente no processo sem pôr termo ao mesmo é, dois pontos, A, sentença, B, decisão interlocutória, C, despacho, D, ato meramente ordinatório. É isso aí que a banca vai fazer. Então, ou ela vai pegar e falar que despacho é o ato que resolve questão incidente. A banca costuma misturar conceitos quando a gente está tratando de ato do juiz aqui. Então, esses atos do juiz, a banca direto faz o quê? Ela mistura os conceitos. Por isso tem que estar cada um certinho na mente aí, para não perder esse tipo de questão também.
Ato meramente ordinatório. Ato meramente ordinatório é aquele que pode ser praticado pelos serventuários, ele independe de despacho. Quer dizer o quê? Para o serventuário praticar um ato ordinatório, precisa de despacho do juiz? Não. Não precisa de despacho do juiz. Então você vai decorar, tá no teu material aí também isso daí. Tá sim, tá no material também. Então você decora do jeito que está lá, porque isso aí é daquele mesmo jeitinho que a banca cobra, tá? Mesma porcaria de sempre. O que a banca vai falar aqui? Que ato meramente ordinatório depende de despacho do juiz, está certo? Está errado. Olha só, a banca simplesmente tirou 2 letras e já mudou tudo. E os atos meramente ordinatórios, apesar de não dependerem do despacho do juiz, eles serão revistos quando? Quando necessário. Então cuidado com questão também falando o seguinte, que o ato ordinatório sempre será revisto, tá certo? Está errado, o ato ordinatório só vai ser revisto quando? Quando necessário. O próprio CPC dá 2 exemplos aí de ato ordinatório, juntada e vista obrigatória. Está no CPC? Tem que decorar então. Dá uma boa lida nisso aqui, memoriza esse troço aí, porque tem uma grande chance de cair. E acórdão? Acórdão é aquele troço que faz assim, que toca acordeão, não. Acórdão são as decisões no tribunal. É a mesma coisa que sentença, só que é no tribunal, é lá em cima. Ó. Enquanto aqui o juiz dá uma sentença, aqui no tribunal ele vai dar o quê? Vai dar um... Que letra filha da puta, né? Mas tá bom. Aqui no tribunal ele vai dar um acórdão. Então acórdão são as decisões proferidas pelo tribunal. É só um outro nome, é só nomenclatura. Processo eletrônico. Como a gente está falando, processo eletrônico é um assunto meio na moda aí, né? Processo eletrônico já é uma realidade. Se a gente estiver falando aí de tribunais federais, processo eletrônico está lá já é o dia a dia nosso. TJs, alguns aí estão adotando, vão ter que adotar sim, isso aqui é o futuro, não tem como fugir. Então o processo eletrônico, e quando a gente fala qualquer coisa de atos processuais, tudo que tiver eletrônico no meio, está na moda cair. Tem uma grande chance também de cair, por quê? Porque é o futuro, tá? É o futuro e quem não estiver acompanhando o futuro, fica para trás. Referente ao processo eletrônico, dá uma acompanhada naqueles dispositivinhos que eu coloquei no material também. Aquilo lá fica muito bom para estudar, tem muita coisa no CPC. Se eu joguei lá, é porque é o principal. E o que você tem que saber aqui? Eu vou te mostrar onde que a banca vai tentar te pegar quando a gente vai falando de processo eletrônico. Está falando lá que quando o processo for eletrônico, aqueles atos praticados na presença do juiz podem ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital. Pô, tá lá na audiência, tá praticando determinado processual na cara do juiz, na frente do juiz ali. Esse ato processual pode ser produzido, feito sem papel, integralmente de modo eletrônico, lá no netbook do advogado, e armazenado de modo integralmente digital? Pode, está na lei que pode. Entretanto, se tiver contradição, quer dizer o quê? Foi produzido um ato, esse ato foi armazenado de modo integralmente digital. O advogado não concordou. O advogado, por exemplo, na audiência, falou que o juiz é feio pra caralho. Aí o juiz ficou ofendido e colocou assim lá no ato. O excelentíssimo advogado falou que o juiz é mais bonito que o Brad Pitt. O advogado não concordou. Ele fez o quê? Tá tendo uma contradição. Então, quando tiver uma contradição em ato que foi produzido ou armazenado de modo integralmente digital, qual que é o prazo para a parte recorrer? Não tem prazo, é na hora. É imediatamente, na hora e de forma oral. Então, cuidado com questão falando o seguinte, que quando tiver um ato produzido, armazenado, modo integralmente digital, blá, 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 eventuais contradições deverão ser arguidas em 5 dias. Ei, tá errado, pô. Em 5 dias o caramba, é o quê? É imediatamente, é na hora. Ou falando que eventual contradição tem que ser arguida por meio de uma petição escrita? Não. Eventuais contradições serão arguidas imediatamente e de forma oral. Cuidado com isso aqui também, porque as bancas têm cobrado essa porcaria aí. E quando eu falo bancas, mas por que falar bancas? Né? Só uma banca que vai fazer minha prova. É porque, de um modo geral, as bancas têm uma certa predileção por algumas matérias, tem alguns caminhos a seguir aí. Então é óbvio, né? Aqui é focado na VUNESP. Mas como a VUNESP não tem muitas provas de direito processual civil para a gente comparar, eu faço o quê? Eu pego bancas similares, de dificuldades similares, e vejo o que está na moda cair. Aí a gente faz um apanhadão geral, né? Agora, aquilo que já caiu na VUNESP é óbvio, né? Se caiu, está no banco de dados, provavelmente vai cair de novo. Referente aí ao tempo e lugar dos atos processuais. Isso aqui é decoreba, isso aqui é fácil, e tem gente que me erra isso aqui em prova ainda. Vamos lá. Os atos processuais, eles devem ser praticados nos dias úteis. Então, ato processual pode ser praticado em qualquer dia? Não. Ato processual tem que ser praticado em dia útil, das 6 horas às 20 horas. Então, cuidado com o horário, porque as bancas às vezes chegam e falam aqui das 8 às 18. Direto troca isso daí, das 8 às 20, ou coloca lá das 12
às 18, que é o horário do funcionamento do fórum. Nada a ver. Os atos processuais serão praticados nos dias úteis, das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, às 20 horas. Cuidado então que a banca sempre troca, tá? Ela sempre joga 8, ela sempre está trocando isso aí, decoreba pura. Beleza, tem uma disposiçãozinha que é o seguinte, que fala que se determinado ato processual começou a ser praticado antes das 20 horas, ele vai poder ser continuada a sua execução, ele vai poder ser praticado depois das 20 horas, quando? Quando ele foi iniciado antes e o seu adiamento causar prejuízo ou grave dano. Esse aqui eu tenho um exemplo muito bom para dar, que eu vejo direto no meu dia a dia aí. Eu sou oficial de justiça, né? Meu serviço é trazer a infelicidade alheia. Ninguém gosta de mim, eu tenho certeza. Todo lugar que eu chego, já é assim, o povo morre de medo, mesmo quem não deve. É incrível, o cara não deve nada e tá com medo do oficial de justiça porque não sei o que acontece, né? A gente não tem nem arma, porra. Esse cara tem medo da gente. Mas devia ser arma então, né? Mas não respeita, viu? Tem medo, mas não tem respeito. Beleza. Às vezes, um caso aqui, eu fui peionar um carro. O cara conhecia mais ou menos de lei, ele achava que ele conhecia de lei. Por quê? Ele sabia isso daqui, ó. Ele era malandrão, ele sabia que o oficial de justiça, né, pratica ato processual. Penhora é um ato processual. Ele sabia que eu podia praticar meus atos processuais das 6 às 20 horas. O cara chegou lá na casa dele, era 10 para as 8, tava foda achar o carro do cara. Puta que eu pariu, que cara liso, tem cara que é liso. Tem cara freguesão nosso antigo é liso. Cheguei lá 10 para as 8, né? Fiquei esperando um pouco. Ah, o cara apareceu com o carro. 5 para as 8. Do jeito que chegou, velho, comecei a canetear já. Não, tô penhorando e tal. Deu 8h10, né? Enquanto vai, o cara reclama e quer ligar para advogado e esperneia, exerce o uso esperneando, que fala, o cara esperneia, reclama, sempre assim. Era 8h10. Ah, mas 8h10? Você não pode mais fazer agora aqui, já passou das 8, né? Só amanhã. De jeito nenhum, meu amigo. Por quê? Porque eu comecei a praticar o ato processual antes das 8 horas. Eu cheguei lá, não eram 8 horas. Eu comecei a praticar meus atos processuais antes das 8 horas. E se eu voltasse o dia seguinte, o que ia acontecer com aquele carro? Nunca mais eu ia ver aquele carro na vida. Mas nunca. O que ia acontecer? Prejuízo ou grave dano. Acabou, não ia mais ter penhora, já era. Então, tá certo que nos mandados, muitas vezes tem autorização do juiz aí para praticar, a gente vai ver depois fora do horário. Mas mesmo que não tivesse, poderia ter praticado aquele ato? Poderia. Por quê? Porque os atos processuais são praticados nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Entretanto, se a execução daquele ato começou antes, se aquele ato foi iniciado antes das 8 horas, ele pode ser praticado depois das 20? Pode. Quando? Quando iniciado antes e o seu adiamento resultar em quê? Prejuízo ou grave dano. Então não é sempre que começar antes, não. É quando tiver prejuízo ou grave dano. É quando o filho da puta for dar um migué, dar um sumiço com o carro. Então não é sempre não. É quando tiver prejuízo ou grave dano. Cuidado então que a banca fala assim, sempre que os atos processuais forem iniciados antes, poderão ser praticados após as 20 horas. Não. O sempre já tornou a alternativa errada. Já tornou aquele item errado. Porque não é sempre. É quando tiver prejuízo ou grave dano. A lei diz o seguinte, que é considerado feriado os domingos e os dias declarados em lei. Por quê? Porque é o seguinte, calma lá. A gente não está vendo que os atos processuais são praticados nos dias úteis? Sim. Então, o que é um dia não útil para fim de ato processual aqui? O que é um dia não útil? O dia não útil é o quê? É o domingo ou feriado. Feriado, a gente está pegando feriado conceito amplo, tá? Então aqui é o domingo e aqui é aqueles dias que a lei declara que é feriado. Então um dia não útil para fins de prática de atos processuais é o quê? Domingo e feriados. Agora, para contagem dos atos processuais, sábado também não é dia útil. Uma coisa, outra coisa. Não pode confundir isso aqui. Então quando a gente vai falando de praticar o ato processual, fazer aquele exercício material que é praticar um ato processual ali, aí domingo e feriado. Sábado pode. Cansei de fazer diligência em sábado. É normal fazer diligência em sábado. Por quê? Sábado é dia útil. É dia útil não trabalhado, mas é dia útil. Agora, quando a gente vai falando de contagem dos prazos processuais, aí é outra coisa. Contagem dos prazos processuais, o sábado não é dia útil. Vamos lá então, dando seguimento aí. Outra disposiçãozinha também ali, muito cobrada, tá? Essa parte aqui do tempo e do lugar dos atos processuais, é uma matéria que as bancas gostam direto de perguntar, e ela vai fazer o que eu estou falando até encher o saco, que você nem aguenta mais ouvir falar nisso, que é o seguinte, ela vai pegar o que está na lei e vai dar uma subvertida. O que a lei fala? Que a citação no processo civil,
É o quê? É aquele ato que você vai dar conhecimento para a parte que o processo está correndo contra ela. Você vai informar para o cara que a batata dele está assando. Falou, ó, velho, te puseram no pau. É isso que é a citação. É aquela notificação inicial, né, o primeiro contato que o cara vai ter com o processo. O oficial de justiça, o correio, depende da forma de citação, chega lá na casa do cara e fala, ó, se fudeu, vai ter que responder um processo. E a penhora? A penhora, sabe que ele é? Penhora quando... penhora, todo mundo sabe que é penhora, né? Pô, penhora oficial é a coisa que o pessoal mais adora que eu falo quando vem fazer, né? Eu vou lá e faço um ato de constrição. Eu vou lá e pego determinados bens, faço a constrição daqueles bens para serem eventualmente expropriados. Não precisa saber nada disso aí, que você tem que saber o seguinte, que a citação e a penhora, elas podem ser realizadas nos domingos, nos feriados e nos dias úteis fora do horário normal. Quando? Quando tiver expressa autorização do juiz. Isso em casos excepcionais, não é a regra geral. Apesar de que só entre a gente aqui, a regra geral é que os mandados já vêm, já com essa disposição aí. Dá para praticar o processo a hora que quiser. Tô nem aí se tem legalidade ou não. Se tiver, resolva com o juiz, não comigo. Se ele deu a ordem, eu cumpro. O juiz manda a gente pular, a gente pergunta que altura, né? Porque quem pode manda, quem tem juiz obedece. Então, a citação e a penhora, ela pode ser realizada nos domingos, nos feriados e nos dias úteis, fora desses horários que a gente viu aqui, antes das 6 e depois das 20 horas? Pode, quando? Excepcionalmente, em casos excepcionais, e tiver autorização expressa do juiz. Não é em qualquer caso. Cuidado então com o que estão falando, que a citação e a penhora pode ser praticada nos domingos, independente de autorização do juiz, tá certo? Tá errado. Por quê? Porque tem que ter autorização do juiz. Então cuidado também com esse tipo de questãozinha aí. Durante as férias e os feriados, não pode ser praticado ato processual. É óbvio, né? Se está nas férias e está nos feriados, não pode ser praticado ato processual. Entretanto, essa é a regra geral. Para toda a regra geral existem o quê? Exceções. Então, nas férias e nos feriados, pode praticar ato processual? Regra geral? Não. Quais são as exceções? E é óbvio que a banca vai te cobrar exceção na prova. A banca adora, toda banca adora cobrar exceção. Porque a regra geral é o caput do artigo, por exemplo, que todo mundo lê. Aí começa a chegar nos incisos, começa a chegar nos parágrafos, meu povo já começa tudo a debandar. E é lá que a banca vai cobrar então. Cuidado com exceção, que exceções é o principal cobrado em prova aí. Voltando então, férias e feriados não pode ser praticado ato processual. Entretanto, podem sim ser praticados durante as férias e os feriados o quê? Produção antecipada de provas e citação e outras medidas urgentes, como arresto, sequestro, penhora, qualquer outra medida ali, para quê? Para evitar o perecimento do direito. Então, o que está acontecendo aqui? Férias e feriados não pratica ato processual. Só que se aquele ato processual não for praticado durante aquelas férias ou os feriados, não vai ser mais praticado, já era, aí escafedeu, não tem mais como fazer aquilo. Nesses casos, então, a lei permite o quê? Que se pratique atos processuais nas férias e nos feriados. O que é isso aqui? Decoreba pura, pura decoreba. Então, produção antecipada de provas e citação e outras medidas urgentes. O que é outras medidas urgentes? Citação, penhora, arresto, sequestro, qualquer outra medida cautelar aí. Mas é sempre? Não. É para quando for o quê? Para evitar o perecimento do direito. Beleza. O cara foi lá, falou para o juiz que se a parte não for citada tal dia, o cara vai sumir, não vai mais achar ele, que ele tem costume de a cada 5 anos ele aparece um dia na casa dele, depois ele some no mundo de novo. E estava nas férias feriadas. Falou, se o cara não for citado aquele dia, só daqui a 5 anos. Aí o juiz vai fazer o quê? Vai deferir essa citação aí, vai poder ser praticada essa citação, não vai? Vai poder ser praticada essa citação. Mas e o prazo para resposta? A gente sabe que tem um prazo para responder. Ou, por exemplo, não a citação, foi praticado ali uma penhora. Foi feita uma penhora. Da penhora, a parte tem um prazo para responder aquilo. Então, quando for praticado um ato processual ali, durante as férias ou os feriados, que está abarcado aqui dentro dessas exceções, o prazo para a resposta corre quando? Óbvio, do primeiro dia útil seguinte ao fim das férias ou os feriados. Depois que acabou ali as férias ou os feriados, no primeiro dia útil seguinte, aí que a parte pode ir lá e reclamar, contestar, fazer o que ela quiser. Outra disposição de lei que tem gerado um pouco de confusão, que é muito fácil cair muito em prova. Os prazos processuais, em regra, estão fixados na lei. Beleza, a gente sabe que os prazos estão fixados na lei. Tanto que o pessoal
reclama um monte, que fala, mas tem prazo pra caramba. Eu falo, vou fazer o quê? Não foi eu que fiz o CPC, não foi eu que fiz a prova, eu sou só um intermediário que está aqui no meio tentando te fazer conseguir alcançar o concurso. Eu não posso mudar nada. O que eu posso fazer é o quê? É te convencer que isso cai e te ajudar a decorar para você responder. Então não tenho culpa que tem muito prazo. É bom que tenha muito prazo, por quê? Porque se for muito fácil, todo mundo gabarita, e o que vai acontecer? Vai critério de idade, né? Critério de idade, critério de desempate, vira o regaço. Então, questão difícil é ruim? Não. Sempre que eu estava estudando e eu me tomava com uma matéria difícil, eu tinha duas saídas. Ou eu desanimava, isso é difícil, não dá, deixa quieto. Ou eu pensava, é aqui que eu vou conseguir minha aprovação. Por quê? Porque quanto mais difícil, menos pessoas vão acertar aquilo na prova. É assim que funciona. É assim que funciona. Saber que os atos processuais têm que ser praticados das 6 às 20, por mais fuleira que seja uma apostila, por mais fuleira que seja qualquer material que você arrumou na tua vida, por você viu num site, não interessa, tá lá que é das 6 às 20. Todo mundo vai acertar esse tipo de questão. Se errar, tá fora. Agora você chega aqui, ó, começa a aprofundar um pouco, né? Começa a falar aqui de iniciado antes, prejuízo, começa a falar que estação em penhora em domingo, autorização expressa. Opa, aí a peneira começa a passar. Entendeu? Então, quando a gente vê uma coisa um pouco mais difícil, não é ruim, é bom, porque é ali que a diferença vai ser feita. É ali que a gente separa o joio do trigo. Vamos voltar então. Os prazos processuais eles estão fixados aonde? Óbvio, na lei. A lei vem e fala, para a prática de determinado ato processual, é de 5 dias, é de 10 dias, 15 dias. A lei sempre está falando. Mas e se a lei é omissa? A lei não falou nada. A lei falou que tem que fazer determinado ato processual, mas não falou o prazo. O que a parte vai fazer? Vai ficar sem praticar? Não. Nesse caso, quando a lei for omissa, quem vai fixar o prazo? O juiz. Então, se a lei veio aqui e foi omissa, a lei não falou prazo nenhum para a prática daquele determinado ato processual. Vai sobrar para quem fixar esse prazo? Para o juiz. Aí o juiz ou esquece ou não está nem aí, fala, se a lei não fixou, não sou legislador, não vou fixar ato processual também não. E o juiz também é omisso. Qual que é o prazo que a parte vai ter para praticar aquele ato processual? 5 dias. Isso aqui vai cair na prova como 10 dias. Tem lá o fórum, sempre que tiver uma dúvida, uma questão também, posta lá que a gente está sempre respondendo conforme vai dando tempo. O pessoal perguntou também, uma questão que era bem referente a isso aqui, porque falou assim lá, sempre que a lei for omissa, referente aos prazos, o juiz vai fixar o prazo de 5 dias para a parte praticar o ato. Filha da puta, esse tipo de questão. Ela pegou o quê, meu? É o tipo de questão que muito fácil errar. Ela fundiu isso daqui, ó. Ela falou que esses 5 dias juntou junto com o juiz. Está errado. O prazo é o que o juiz quiser. Tem que, para ser o prazo de 5 dias, tem que ter o quê? Uma dupla omissão. A lei foi omissa, o juiz foi omisso. Se a lei não falou o prazo e o juiz não falou o prazo vai ser de 5 dias. Não é 10 dias, não é 15 dias. Cuidado então com isso daí, porque essa sacanagem é o tipo de coisa que não mede conhecimento, né? Decoreba pura. Tem coisa que mede conhecimento, tem coisa que é pura decoreba. Então, cuidado com isso daí, tá? Não assinalar uma questão falando 15 dias aí, ou uma questão falando que o juiz fixa prazo de 5 dias. Não. É lei, juiz, 5 dias. Para chegar num e pular para o outro, tem que ter o quê? Omissão. Então, sempre omissão. Lei omissa, parte para o juiz. Juiz omisso, 5 dias. Outra disposiçãozinha também que é feita, muita pegadinha aí, referente às férias. O CPC fala que as férias suspendem os prazos. Entretanto, o examinador pode chegar na tua prova e falar que as férias interrompem os prazos. É muito fácil errar isso daqui. Então, as férias não interrompem os prazos, elas suspendem. Elas vão suspender os prazos. É diferente, porque interrupção, o prazo para e volta a correr do zero. A suspensão, o prazo para e volta a correr da onde? Parou. Então, tem diferença. Então, cuidado também com questãozinha idiota aí, falando que férias interrompe. Cuidado com isso aí, não perde questão mais por esse tipo de besteira. Prazo dilatório e prazo peremptório. Isso aqui também dá um pouquinho de confusão, né? O que é o prazo dilatório? O nome sempre ajuda a gente. Para que serve o nome? Se ninguém aqui tivesse nome, eu falasse, todo mundo, todo mundo, né? Então o nome é para quê? Para identificar as coisas. 98% dos casos, quando a gente está aqui tratando no direito, o nome também ajuda, não é sempre. Tem cada nome também que mais complica do que ajuda. Mas a maioria faz o quê? Ajuda. O que é prazo dilatório? É prazo que pode ser dilatado. Dilatar é aumentar ou reduzir. Dilatar o quê? Quando a gente pega, por exemplo, uma barra de ferro. Se eu enfiar essa barra de ferro dentro do gelo, o que ela vai fazer? Ela vai dilatar, ela vai se contrair. Se eu colocar ela dentro de um forno, ela vai o quê? Ela vai se expandir.
Isso é o quê? É dilatório, é dilação. Então, prazo dilatório é aquele prazo que pode ser dilatado. Então, o prazo dilatório, as partes podem, de comum acordo, então as duas partes têm que concordar, as partes podem, de comum acordo, reduzir ou prorrogar esses prazos aí. Tem um conceitinho aí no teu material também, dá uma lida aí, acompanha junto lá, ó, porque aqui eu trago resumos, tá? Eu trago palavras-chave, eu trago dica, eu vou direto na veia. Mas na tua prova, a banca não vai direto na veia assim. Na prova, a banca vai fazer o quê? Ela vai direto no texto de lei lá. Então, por isso que tem que ler para estar acostumado com esse tipo de texto aí. Então, prazo dilatório pode ser reduzido ou prorrogado de comum acordo pelas partes. Sempre? Não. Vamos lá, então, para as observaçõezinhas. Só pode, então, ser feito isso quando? Quando requerido antes do vencimento do prazo. Quer dizer o quê? O prazo vence dia 10. As partes querem prorrogar esse prazo para o dia 20. A parte pode chegar dia 11 e falar, ó, vamos prorrogar o prazo para o dia 20? Não pode, porque já passou o vencimento. Então, para dilatar ou reduzir um prazo, para prorrogar ou reduzir um prazo dilatório, esse requerimento tem que ser feito quando? Antes do vencimento, e mais um detalhe, ele tem que ser fundado em motivo legítimo. Então, cuidado, tá? Que a banca pode falar o seguinte, que o prazo dilatório, se requerido antes do vencimento do prazo, pode ser reduzido ou prorrogado pelas partes, independente de motivo. Tá certo? Tá errado. Por quê? Porque tem dois requisitos, então. Para prorrogar ou reduzir prazo, tem dois requisitos. Antes do vencimento e fundado em motivo legítimo. E o prazo peremptório? É muito fácil saber, né? Prazo dilatório não é o que pode ser dilatado? Prazo peremptório é o que, então? É o que não pode ser dilatado. Prazo dilatório é o que? Ninguém pode meter a mão nele, em regra, nem mesmo o juiz. Prazo dilatório? Vamos mexer nesse prazo. Prazo peremptório? Não pode alterar esse prazo. Entretanto, tem uma disposição lá no CPC que cai pra caramba e o pessoal não lê. Que é a seguinte, que fala que os prazos peremptórios não podem ser alterados, não pode mexer. Entretanto, nas comarcas de difícil acesso, os prazos podem ser prorrogados por até 60 dias. A lei, na verdade, que fala assim, né, que nas comarcas de difícil acesso, os prazos podem ser prorrogados, mas por nunca por mais de 60 dias. O cara mora mal. O cara, para chegar lá na casa dele, igual tem uns alunos que eu fiquei sabendo aí, tem que pegar avião, ônibus, canoa e trilha. E isso no dia bom ainda. Então é o quê? Comarca de difícil acesso. Tem lugar que é complicado o cara chegar. Comarca de difícil acesso, então o que você vai memorizar? Pode prorrogar ato peremptório? Pode, mas qual que é o limite aqui? 60 dias. A banca vai jogar 30, a banca vai jogar 90, a banca vai jogar 45. Ela vai tentar alterar esse prazo aqui. Mas é só lembrar, mora mal, comarca de difícil acesso, não pode ultrapassar o quê? 60 dias, até 60 pode. Entretanto, se tiver ocorrido uma calamidade pública, até mesmo esses 60 dias pode ser ultrapassado. Revisando então, para fixar bem. Prazo dilatório, pode mexer? Pode mexer. Tem que ter o quê? Antes do vencimento, motivo legítimo. Prazo peremptório, pode mexer? Não pode mexer. Entretanto, comarca de difícil acesso poderá prorrogar, o juiz pode prorrogar qualquer prazo, mas nunca por mais de 60 dias. E se for calamidade pública? Enchente, furacão, terremoto, pagode, funk, qualquer coisa assim, pode prorrogar? Aí pode. Só que pode até, inclusive, ultrapassar os 60. Tem pessoal que gosta, né? Mas tá bom, né? Gosto é gosto. Quem gosta de cada coisa desse mundo aí, tá louco? Mas eu não acho ruim, não. Se estiver bem bêbado, eu escuto também. Tá? Você não entendendo, tá tocando, né? Tá lá, né? Tá bom. Comarca, então, difícil acesso, até 60 dias. Calamidade pública pode ultrapassar, inclusive, os 60 dias. Cuidado, então, com questãozinha falando o seguinte, que nas comarcas de difícil acesso, ou no caso de calamidade pública, pode prorrogar os prazos, mas por não mais 60 dias, está certo? Está errado. Esse aqui até 60, esse aqui até a calamidade pública cessar, né? Até morrer todo mundo. Fazenda Pública ou Ministério Público tem prazo dilatado, tem um prazo privilegiado. Isso daqui cai tanto em prova que eu me sinto até tonto falando, né? Mas é porque assim, porque a gente vê direto, sempre está caindo isso daqui de tudo que a gente possível e imaginável. Quando for parte no processo, a Fazenda Pública. Quem Fazenda Pública? União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias, fundações públicas, Fazenda Pública. Conceito de administrativo aí. Estamos falando de Fazenda Pública e Ministério Público. O prazo para contestar e para recorrer é o quê? É maior. Então tem que tomar cuidado com isso aqui para não confundir o seguinte.
Quando for prazo para contestar, ele é em quádruplo. Um prazo de 10 dias vai virar 40 dias. Quando for para recorrer, o prazo vai ser em dobro. O que a banca vai fazer? A banca vai fazer o seguinte, que o prazo para contestar é em dobro e recorrer em quádruplo. Simples assim. Confunde? Puta que eu pariu se confunde. O que você vai fazer? Você tem um monte de opções aí, né? Cada um adota o que quiser. Uns usam um método alfabético. O que vem primeiro? O C ou o R? O C. Então, é testar e depois recorrer. Quádruplo em dobro. Cebolinha. Globo. Eu memorizo assim. Que o juiz, no decorrer do processo, vai ficando com o saco cheio. E o prazo diminui. Então é o seguinte, a contestação é logo no começo do processo. Ah, está no começo? Prazo em quadro, prazo é maior. Chega lá no recurso, prazo para recorrer, o processo está acabando, já está com o saco cheio, então o prazo é menor. Não esquece então isso daqui, Fazenda Pública e Ministério Público. O prazo para recorrer é em quádruplo, o prazo é 4 vezes maior, e o prazo para contestar é em quádruplo, e o prazo para recorrer é em dobro. Então, se por acaso caiu uma questão aí falando que determinado processo, o município A é réu. O prazo para ele contestar é de... E aí? Aí vai estar lá a alternativa A, 15 dias. Todo mundo vai meter a alternativa A. Por quê? Porque o prazo para contestar, exceções, reconvenção. O prazo padrão de resposta do réu é o quê? 15 dias. O que a gente acabou de ver aqui? Que a Fazenda Pública e o Ministério Público não tem um prazo maior para contestar? Não é em quádruplo? Então o prazo de 15 dias haverá um prazo de 60 dias. Pode ter certeza, escreve que se cair uma questão desse tipo, todo mundo não, né? Quase todo mundo. Quem está assistindo isso aqui não pode errar, olha o gato. Quem tiver assistido isso aqui não erra mais. Vai saber o quê? Que o prazo é maior. Mas o que o pessoal faz? A banca sempre faz isso, ela joga lá, direto na alternativa A, o prazo de 15 dias. O cara olha, prova tá fácil pra caramba, né? Contestar 15 dias, pá, alternativa A, vamos pra próxima, nem lê as outras questões. Tá certo? Tá errado, né, bicho burro? Por quê? Município não faz parte da Fazenda Pública? Faz parte da Fazenda Pública, pô, então o prazo é maior. Se for município, estado, união, abre o olho. Sempre que você vê qualquer um desses aí fazendo parte do processo, abre o olho. Prazos do juiz. Quanto número, né? O pessoal adora, assim, quando fala de processo civil, acho que até arrepia os pelos da nuca, assim, tanto que gosta, né? Um monte de prazo, diferença. Não adianta. Isso aqui, a mesma dificuldade que qualquer um está tendo, é a que todo mundo está tendo. É incrível como o pessoal vem conversar comigo, ou até pelo Facebook pessoalmente. Thales, mas é muito prazo. Thales, mas é muito número. Eu falo, mas eu sei que mas é para todo mundo, não é só na tua prova que vai estar aqui, na prova de todo mundo. A diferença vai ser o quê? De quem lembra os prazos ou não. Aí, cada um tem que se virar como pode, né? Então, o que você vai memorizar aqui, que é muito cobrado também? O prazo para o juiz despachar, então o prazo de despacho para o juiz é de 2 dias. E o prazo para o juiz proferir decisões é de 10 dias. Escreve, faz resumo. Cada um tem um método de estudo aí. Alguns são mais auditivos, gostam de gravar, escutar. Outros são mais visuais. Eu já gosto muito de escrever. Vixe, eu escrevi isso aqui, ó, até furar o caderno, até acabar a tinta da caneta e gastar tudo. Aí você decora, faz resumo. Uma dica importante, pega essa coisa que é muito decoreba e faz um resuminho, cara. Chega na hora da prova, lê teu resumo, não tem... Esse papo de estudar no dia da prova não vira... Eu não sei quem que inventou isso. Inventou alguém que não é concurseiro ou que está prestando até hoje. Eu estudava até o último minuto. O fiscal, não pode, viu? Tem que guardar. Agora eu vou distribuir a prova. Aí eu guardava. Aí eu chegava o quê? Tinha uma matéria, por exemplo, de direito civil, aqueles prazos de prescrição. Não me entrava na cabeça aquilo. Não me entrava na cabeça aquilo nunca. O que eu fazia? Fazia um resumo, levava antes da prova. Começava a prova, corria ver direito processual, direito civil. Aquilo caiu. Eu tinha a impressão que eu estava colando na prova. Eu tô colando, porque acabei de ver, tá aqui, ó. Porque é matéria que a gente sabe que vai cair. Então faz resumo sim, faz ficha, dá teus pulos aí, leva no dia da prova. Tá muita falação, porque é cheio de doutrinador de boteco aí em prova, aquele pessoal que fica, porque tal coisa e princípio. Nossa, aquilo dá um ódio, né? Eu sei que dá. Então arruma um canto sossegado, vai lendo teus resuminhos e olha esse troço aqui, porque a gente tem a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Para que usar uma só? Usa as duas, pô. Usa a memória de curto prazo também, olha teus resumos lá. Do mesmo jeito que tem prazo em outras matérias, aqui também tem. Essas coisas que é curta, é fácil olhar, você olha assim, despacho, 2 dias, decisão, 10 dias.
Guarda lá. Vai fazer a prova, corre lá. Se você vê uma questão disso aí, é óbvio que você vai lembrar. Agora, se você viu um troço desse um mês antes, aí fudeu, né? Aí fica difícil. Então, usa desses recursos sim. Eu usei muito disso. Eu tinha uma pastinha dessa grossura só de ficha e eu tinha lido tanto aquilo que em um dia eu conseguia revisar tudo. Lógico que não era a matéria toda, eram os pontos principais. Mas é o que? É treino, é resumo. Aí chega uma hora que você decorou isso aqui de tanto escrever, você não precisa mais. Prazo para o serventuário praticar atos. É óbvio que isso aqui também tem muita chance de ser cobrado. Por quê? Porque você vai fazer, se você passar no TJ, você vai ser o quê? Você vai ser o juiz? Não, você vai ser o serventuário. O que o serventuário faz? Pratica atos também. E qual que é o prazo para você praticar os atos? Mas se você passar no concurso, e você não sabe nem o prazo que você tem que fazer para praticar os atos lá dentro, pelo menos do CPC. Pode? Claro que não pode, né? Em regra não pode. Pelo menos no papel não pode. Então, quais são os prazos para o serventuário? Para o serventuário remeter os autos conclusos, o prazo é de 24 horas. Agora, para o serventuário executar demais atos processuais, 48 horas. Meu, memoriza assim, ó. Remeter 24, executar 48. Executar é sempre pior, tá? Executar, execução, faz uma analogia assim, execução é sempre pior. Por quê? Porque execução envolve oficial de justiça, penhora, tudo, então tem um prazo maiorzinho. O que você lembra aqui então? Remeter autos, 24 horas. Executar atos processuais, 48 horas. A chance disso aqui cair em prova é muito grande, muita gente vai errar e tenha vergonha na cara porque decorar um troço pequeno assim não custa, né? Outra disposição também está no CPC. Quando os litisconsortes, o que é litisconsortes? É mais de uma pessoa ou no polo ativo ou no polo passivo. Quer dizer o quê? Aquele processo tem 2 autores, ou tem 2 réus, ou 2 autores e 2 réus, dali por diante. Mas você vai memorizar agora está no CPC. Então, quando houver litisconsórcio no processo e os litisconsortes possuírem diferentes procuradores, então é o seguinte, ó, nesse processo tem aqui ó, um autor e um réu. Esse autor aqui tem o advogado X e esse aqui o advogado Y. Eles têm o quê? Diferentes procuradores. Quando ocorrer isso aqui, então, litisconsortes com diferentes procuradores, os prazos para recorrer, contestar e, de modo geral, falar nos autos serão contados em dobro. Então tem que lembrar aí, também é importante isso aqui, os privilégios de prazo. Tá? Quem tem privilégio de prazo, então? Fazenda Pública e Ministério Público. E os litisconsortes com diferentes procuradores. Não é qualquer litisconsorte, não. Se esses dois aqui tiver contratado o mesmo advogado, aí acabou, aí o prazo é normal. Eles têm que ter o quê? Advogados diferentes. Vamos dar uma olhadinha rápida também em procedimento sumário. O procedimento sumário é muito cobrado em prova, é uma decoreba chata, mas o que você tem que saber aqui que é o mais principal de procedimento sumário? É o seguinte, o procedimento sumário ele não pode exceder 60 salários mínimos. Tem aí no teu material que eu joguei também, algumas causas em que vai ser aplicado o procedimento sumário, independente do valor. Então, ó, acompanha aí no teu material, dá uma lida nisso aí. Se a gente vai falando aí, arrendamento rural, cobrança de condomínio, ressarcimento de dano causado a acidente de veículo, tudo essa porcariada aí, não interessa esse valor aqui. Esse valor você esquece. A gente vai falando então do procedimento sumário. A regra é o quê? São aquelas causas cujo valor não ultrapassa 60 salários mínimos. O CPC fala não ultrapassar. E se for 60 em cima? Ui, 60 em cima, que delícia. Não, 60 em cima é procedimento sumário também, né? Eu falei 60 em cima, ai, eu sento. Não, relaxa aí, calma. Então, procedimento sumário, ele não pode exceder 60 salários mínimos. Agora, se for 60 em cima, que gostou, né? Aí é procedimento sumário também. É procedimento sumário também. Se for 60 salários mínimos e 1 centavo, aí não é mais procedimento sumário. Aí já é o quê? Procedimento ordinário. O que é importante lembrar aqui? Quando a gente vai falando, porque no teu edital está o quê? Processo civil, Lei 9.099 e a Lei da Fazenda Pública. Cada um tem um valor. Aí confunde, eu sei que confunde. O que você vai lembrar? Procedimento sumário é 60 salários mínimos. O juizado especial cível, o JEC, é até 40. E o juizado especial da Fazenda Pública, esse aqui é até 60 também. Ah, chega na hora, vai confundir. Certeza que vai confundir. Não tem a menor dúvida que você vai confundir isso aqui na prova. O que você vai fazer? O JEC é JEC, o valor é menor. Lembra isso, acabou. O JEC é JECA, pô. O JEC não é JECA? Se ele é JEC, o valor dele é menor. Sumário. E o juizado especial da Fazenda Pública? Até 60. Agora a gente está falando do JECA, o JECA é menor, o JECA é 40, né? Então cuidado que você vai ver a questão falando o seguinte, serão da competência do juizado especial civil, Lei 9.099, fazer tudo aquela embromação. As causas até 60 salários mínimos,
Está errado, até 40. Então, cuidado com essas diferenciações aqui. Ainda falando sobre procedimento sumário. Na petição inicial, já vai estar acompanhando o quê? Na petição inicial já vai vir um rol de testemunhas. Se o cara requerer perícia, já vai vir os quesitos, já vai indicar assistente técnico. Procedimento sumário, ó, o troço vai rápido. Então, o procedimento sumário ele é mais célere. Então, cuidado com questões falando que procedimento sumário não tem rol de testemunhas. Ué, a testemunha vai como? Por adivinhação? O juiz vai adivinhar que tem testemunha? Não. Procedimento sumário tem rol de testemunhas? Tem. O rol de testemunhas vem aonde? Na petição inicial. Fazendo um paralelo aqui com a matéria de provas lá. E no procedimento ordinário, como funciona a testemunha? Quando vai ser fixado o rol de testemunha? É no prazo que o juiz fixar. E se o juiz não fixou prazo? 10 dias. Cuidado, então, memorize esses troços aí. É muito prazo. Mas é muito número, né? Falar, eu não gosto de número. Não gosto de número? Aqui. Mas na conta todo mundo gosta, né? Então, se quer número na conta também, primeiro vamos com esses números aqui para depois ter os números na conta. Uma disposição aqui que vai cair em prova é essa daqui, ó. Se cair questão de procedimento sumário, vai cair isso aqui na prova, certeza. É aquela que fala o seguinte, que no procedimento sumário, que não pode ser adotado procedimento sumário nas causas relativas ao Estado e à capacidade das pessoas. Isso aqui tem que saber muito. Por quê? Porque vai cair em prova. Se cair uma questão de procedimento sumário, vai ser perguntado isso daqui. Uma das alternativas está falando disso daqui. Então, não pode ser adotado procedimento sumário em que tipo de causa? Referente ao Estado e capacidade das pessoas. Isso aqui cai tanto em prova que se tivesse uma lei proibindo um assunto de cair muito em prova, esse assunto já não podia mais cair, de tanto que cai em prova. O que também não pode no procedimento sumário é exceção, né? A gente tem que saber as exceções. Não é admitido, que não se admite no procedimento sumário. Reconvenção, ação declaratória incidental e intervenção. Eu sempre falo que as bancas gostam de cobrar exceção. Imagina a exceção da exceção. Ah, aí o cara fica louco, né? O cara tá no nirvana, o cara fica doido. Então, a gente tem uma exceção e tem o quê? Uma exceção da exceção. Então, o cara não pode fazer, não é admitido no procedimento sumário. Reconvenção, ação declaratória incidental e intervenção de terceiros. Entretanto, mesmo assim, o que se admite no procedimento sumário? Assistência, recurso de terceiro interessado e intervenção fundada em contrato de seguro. Então, cuidado com questãozinha referente a isso que se cair é aquele rodo bonito mesmo. Geral vai errar, tá? Não é qualquer um que vai acertar essa questão, não. Quem acertar isso aqui, dá um passo à frente tranquilamente. Isso aqui o pessoal não estuda. O pessoal estuda o quê? Sumário 60 salários mínimos. Beleza, já sei tudo de sumário, vai embora. Ah, já se fudeu, né? Já perdeu um monte de questão. Fácil. Então, não pode. Reconvenção, ação declaratória incidental, intervenção de terceiro. Mas pode assistência, recurso de terceiro interessado e intervenção fundada em contrato de seguro. Perguntinha então que o pessoal fez aí. A Carol Sara estava machucada, pediu Carol Sara, né? Que é a Carol Sara. Estava perguntando na parte lá de aconselhamento, de suspeição, como que vai saber. Não se preocupa com isso daí. Você tem que fazer o quê? Decorar. Nas minhas aulas eu falo, você tem que entender nada, você tem que decorar, porque é assim que vai estar na prova, tá? Decora, não precisa se preocupar quando que o juiz vai apurar se teve aquilo ou não. Nunca vai cair uma questão perguntando qualquer coisa desse tipo aí. Vai cair o quê? Decoreba pura, igualzinho tá no CPC. Qualquer coisa além disso é perda de tempo, não vão perder tempo. O Arames Leonardo perguntou se o artigo 523, parágrafo 4º, está revogado? Está revogado sim, cara. É o seguinte, às vezes não dá para a gente comprar o Vadmecum aí todo ano, algum código todo ano, é complicado mesmo. Vai no site da presidência, dita aí, joga lá, sai da presidência, aparece a legislação lá, você vai ver a legislação atualizada, fica sempre de olho, tá? Porque é o seguinte, se determinado artigo mudou antes de sair o edital, vai cair em prova. Certeza, as bancas gostam muito de cobrar novidade. Então, se alterou depois que o edital saiu, aí não dá para fazer mais nada. Porque é o seguinte, se alterou depois que o edital sair e a banca cobrar aquilo, vai dar merda, vai dar recurso. Agora, se alterou antes do edital sair, pode ficar tranquilo que aquilo alterado antes está valendo e pode ser cobrado em prova sim, e provavelmente vai ser cobrado em prova porque as bancas gostam de novidade, né? Novidade, quem está desatualizado, roda. Vamos dar uma olhada então no JEC, Juizado Especial Cível. Isso aqui é óbvio que vai cair uma questão disso. Para a banca pôr no edital, para estar no edital uma lei especial, uma lei diferente dessa aí, que é do JEC, que é da Fazenda Pública, vai cair no mínimo uma questão disso daí, no mínimo, e eu acredito que vai cair pelo menos uma de cada. Então vamos dar uma olhadinha, é super curto.
Tem lá nas aulas, a gente esmiuçou isso daí. No material eu coloquei o quê? O que eu acho mais importante. Claro, isso que eu coloquei no material é o que está na cara que vai cair. Pode cair coisa diferente? Pode. Mas isso aqui é o mais importante você saber. Então, o JEC, Juizado Especial Civil. Ah, mas está na mesma lei do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. Então, uma coisa, outra coisa. Tá falando de JEC? Tem crime no meio? Alternativa tá errada, tá? O JEC não mexe com crime. O JEC é o Juizado Especial Civil. Ele vai mexer então só com causas cíveis, ele não mexe com causas criminais. É outro ramo, não é minha área, não sei porra nenhuma de GCRIM e não quero saber porque não sei o que dá aula disso. O GCRIM é outra coisa, o JEC é uma coisa. Então, viu crime, alguma questão de JEC falando crime, aquela alternativa está errada. Pode ficar tranquilo, porque o JEC não mexe com crime. Para que serve o JEC então? Ele vai apreciar aquelas causas que não excedam a 40 salários mínimos. Como eu falei lá antes, tem que tomar cuidado. Procedimento sumário, 60. Juizado Especial Civil, JEC, 40, e o Juizado Especial da Fazenda Pública, do Estado, município, 60 salários mínimos. Cuidado com isso aí, que está muito no chá também para a banca vir e inverter. Ela sabe que confunde, então ela vai inverter. O que você tem que lembrar? O JEC, ele é o menorzinho, é o único que tem valor de 40. Os outros dois, o valor é de 60 salários mínimos, e eles não podem exceder. Então, se for 60 salários mínimos exatamente, 40 salários mínimos exatamente, está englobado. Passou 1 centavo, está fora. O que está excluído da competência do Juizado Especial Civil? Essas causas aqui estão fora da competência do Juizado Especial Civil. Então, se tiver alguma questão disso daqui, você presta atenção, porque a banca vai falar, é competência do JEC, pá, e vai jogar um monte de coisa. Aí vai jogar isso aqui no meio, isso aqui está fora, isso aqui não é competência do Juizado Especial Civil, independente do valor. Causas de natureza alimentar, falimentar fiscal, de interesse da fazenda pública, acidente de trabalho, resíduo e relativo ao estado das pessoas. Qualquer um disso aqui está fora do JEC. Esse aqui é óbvio, né? Interesse da fazenda pública está onde? Está no Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, aqui é óbvio que está fora do JEC. Mas beleza. Me descobriu? Tá coberto, pô? O Evandro falou que mandar um abraço pro Senna. Grande abraço aí, cara. Ele tá falando que ele que me descobriu, tal. É verdade mesmo. Na hora que eu vim aqui para dar aula no Alfa, vim conversar com ele. Minha primeira aula demonstrativa foi aqui mesmo, se não me engano, aqui, nessa sala mesmo. Ah, não, foi no presencial, mas a primeira aula demonstrativa foi aqui. Grande abraço, cara. É nóis aí. Valeu. Isso aqui é foda, viu? Aqui é um povo que acredita no que tá fazendo, viu, cara? Isso aqui, eu amo dar aula aqui no Alfa, entendeu? Não é igual dar aula em qualquer cursinho, pelo seguinte, aqui o pessoal acredita no que está fazendo, a gente tem convívio, tem contato com os alunos, a gente sabe que está mudando o futuro do pessoal mesmo, porque só chegar, dar aula, ganhar um dinheiro, você chamar de professor é uma coisa, agora, você efetivamente saber que você está ajudando alguém a alcançar um sonho, que é o concurso público, e eu sei que esse sonho é foda, porque era o meu sonho, eu realizei o meu sonho, e saber que eu estou ajudando alguém a realizar esse sonho é quase como se eu estivesse realizando o meu de novo, é tão gostoso quanto. Então aqui o pessoal acredita nisso aí, grande abraço e pode confiar, viu? Porque o povo aqui é foda, cara. Para dar aula aqui, você tem que provar que é foda. Para continuar dando aula, você tem que provar que você é muito foda. Porque os caras cobram mesmo. Pergunta pro Evandro o que acontece se eu chegar aqui. O pessoal gosta de mim, tá? Mas se eu chegar dando matéria errada, falando merda, passando coisa que não ficar, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai levar um pé, né? Então, para ficar aqui, cara, tem que manjar mesmo. A gente estuda pra caramba. Às vezes, para dar meia hora de aula, já teve uma vez que para eu gravar um bloco de meia hora, eu fiquei 10 horas preparando aula. Por quê? Porque eu não queria passar coisa desatualizada, não queria passar coisa fora, não queria passar coisa que não fosse importante. Então aqui a gente realmente dá sangue, a gente acredita no que está fazendo. Valeu, Senna. Abraço aí, velho. Voltando então, né? O que está excluído da competência do JEC? É difícil lembrar? É difícil lembrar. Vamos apelar então. Isso aqui que eu estou fazendo são só exemplos, tá? CIDA, esse troço que eu bolei hoje, esse troço. Faz isso no teu estudo também, enfia isso no teu dia a dia, que é receita para o sucesso esse troço, cara. É muito fácil lembrar disso daqui. Quando eu precisava TRT, tinha um artigo da Constituição que toda vez caía, toda prova caía, enorme. O que eu fiz? Eu fiz isso e matava todas as questões. Então costuma fazer mnemônica aí, fazer esqueminhas, resumo, tudo isso ajuda muito. Então, quando você quer saber o que está excluído da competência do JEC, você vai lembrar da seguinte historinha. Quando o JECA quer excluir, ele fala o quê? Na fazenda teve acidente de resíduos. Imagina o estado das pessoas. O que é resíduo? Resíduo, sabe o que é resíduo, né, velho? É fezes, por assim dizer. Então, se teve um acidente no fosso lá, o que o JECA chegou e falou? Teve um acidente. O JECA, quando ele quer excluir, então, lembra assim, quando o JECA quer excluir, ele fala o quê?
Na fazenda teve acidente de resíduo. Imagina o estado das pessoas. Imagina que na fazenda o fosso estourou, voou merda para todo lado. Então imagina o estado das pessoas. Pô, aqui você mata tudo, né? Quando o JECA quer excluir, então, para você lembrar o que? Isso aqui é para você lembrar que é causas que estão excluídas do JEC. Alimentar, falimentar, fiscal. Na fazenda, interesse da fazenda pública, teve acidente. Acidente de trabalho, de resíduos. Imagina o estado das pessoas. Matou todas as causas em que a competência do JEC é excluída. Não é fácil assim, mas me fala uma coisa, é mais fácil decorar isso daqui ou decorar isso daqui? Esse aqui é muito mais fácil, né? Isso aqui dá para você imaginar voando merda para todo lado, o povo tudo zoado, o JECA falando isso daí. É mais fácil memorizar. Então, use e abuse desses troços aí. No JEC, não pode ser parte. Quem não pode ser parte no JEC, no Juizado Especial Cível. Isso aqui é tudo decoreba, tá no material. Mói isso aqui, porque o JEC é muito pouca matéria. As questões que são cobradas geralmente giram em torno disso aí, exclusão da competência, quem pode ser parte e quem não pode ser parte. A maioria das questões é em torno disso mesmo. Então, quem não pode ser parte no JEC? Incapaz, preso, pessoa jurídica de direito público, empresa pública da União, massa falida e o insolvente civil. Pura decoreba, isso aqui é o quê? É aquele tipo de coisa, aquele resumo que eu falei que você olha antes da prova, isso aqui é o tipo de coisa que você põe. Isso aqui você vai bater teu olho antes da prova. Ah, mas eu estou com dificuldade. Bate o olho antes da prova, começou a prova, você vai lá e vai direto lá ver se tem uma questão disso. Se não tem uma questão disso, apaga da memória, nunca mais se lembra disso, a não ser que caia em outra prova. Quem pode ser parte, então, esses aqui não pode, esse aqui está fora do JEC, tá? Esquece. Quem pode, então, ser parte no Juizado Especial Cível? Pessoas físicas capazes, microempresa, OCIP e Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Está tudo lá, né? Como a gente está falando aqui, pessoas físicas capazes. Está no teu material também, dá uma olhada lá. Cessionários de direito de pessoas jurídicas estão excluídos. Por quê? Pessoa jurídica não pode ser parte no JEC. O cara é muito esperto, é muito malandro, ele tem uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode ser parte. O que ele faz então para entrar no JEC? Ele pega e cede os direitos da pessoa jurídica para uma pessoa física. O que ele fez? Deu um jeitinho, né? Pode dar um jeitinho? Não pode dar um jeitinho. Então, cessionário de direito. A pessoa jurídica cedeu os direitos dela para uma pessoa física, para poder entrar no JEC. Vai poder? Não, não vai. Nesse caso também não pode, a lei claramente fala isso daí. Então, esse povo aqui, esse povo aqui é quem pode ser parte no JEC, aqueles estão excluídos. É decoreba, tá? Mas vai cair. Às vezes cai uma questão muito fácil, fala assim, ou aquelas questões multitemáticas, né, de JEC, que pergunta sobre tudo, cada alternativa sobre uma coisa, ou aquelas que vem simplesmente fala, pode ser parte no JEC, pessoa jurídica, pessoa física capaz, cessionária de direito de pessoa jurídica, microempresa, união, chega que fala isso daí. Então, tem que tomar cuidado, tá, com esse tipo de questão aí. É muita decoreba e não é fácil de errar, não é fácil de... Eu digo assim, é questão fácil de errar. É o tipo de questão que a gente erra por bobeira, que a gente sabe a matéria, não presta atenção e erra por bobeira. Então decore esses dois troços aqui, que eu acredito que uma das coisas que mais tem chance de cair em questões referentes ao JEC é isso daqui. O que também não pode no JEC? Intervenção de terceiro, nem assistência. Então, intervenção de terceiro e assistência não pode no JEC, mas litisconsórcio pode. Ah, Thales, mas e litisconsórcio passivo, ativo? Esquece tudo, você vai decorar só isso aqui para a tua prova. No JEC, intervenção de terceiro não pode. Você não tem que saber as modalidades de intervenção de terceiro, nenhuma. Você tem só que saber que não pode e nem assistência. E litisconsórcio? Litisconsórcio pode. Tem citação por edital no JEC? Não tem citação por edital no JEC. Então, se tiver alguma questão falando aí que o réu não foi encontrado, então a citação será feita por edital. Não cabe citação por edital no JEC. Tudo decoreba, muito fácil isso daí. Dentro do JEC, o que eu acho mais importante, que tem mais chance de cair em prova, vocês acabaram de ver, está no materialzinho de apoio aí. Juizado Especial da Fazenda Pública. Isso aqui nunca caiu em prova. É uma matéria nova, está sendo cobrado agora, então não tem como a gente pegar esse tipo de questão e falar assim, as bancas vêm cobrando assim. Se vier algum professor e falar, sobre essa lei aqui, as bancas vêm cobrando assim, é mentira, é migué. Por quê? Porque isso aqui é novo, isso aqui não tem caído em prova nenhuma ainda. Como que a gente então, Thales, mas você é palpiteiro, como você sabe que é isso aqui que vai cair? Simples, eu analiso o que as bancas gostam de cobrar no JEC e trago para cá. Falo, no JEC eles gostam de cobrar aquele tipo de coisa, o que é parecido aqui, que tem cara que pode cair aqui também. É isso daí. Quando a gente está falando então do Juizado Especial da Fazenda Pública, são aquelas causas de interesse da Fazenda Pública, olha o nome, é Juizado Especial da Fazenda Pública, então a causa tem que ser interesse da
fazenda pública. Não pode exceder o quê? 60 salários mínimos. Tem que tomar cuidado, né? JEC 40, Juizado Especial da Fazenda Pública 60, sumário 60. Tá no materialzinho aí também algumas ações que estão excluídas dessa competência. Não adianta eu pôr na lousa e só repetir, tá? É pura decoreba. Vê no teu material aí, pode estudar. Isso aqui tem muita chance de ser cobrado também. Eu não coloquei aqui porque é decoreba pura, tá? É só você pegar teu material e dar uma boa lida também. Se quiser fazer uma historinha daquela, faz. Essas historinhas, quanto mais barbaridade, mais fácil lembrar, viu? Quanto mais besteira, mais fácil lembrar. Aquele caso que eu falei do TRT, se eu contar a história que eu tinha na cabeça para lembrar daquilo lá, eu não acabo a aula, por isso vem empreender aqui, porque era só besteira, velho. Então, quanto mais ridículo esse negócio, quanto mais absurdo, mais fácil a gente lembrar. Então, essas ações aí, mandado de segurança, desapropriação, divisão, tudo isso daí tá fora do JEC. As causas sobre bens imóveis dos estados, tá fora do JEC também. É tudo coisa que está excluída dessa competência, do JEC não, do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tá tudo excluído. Então, vê como é fácil confundir. Na tua cabeça, imagina, pega uma pastinha lá, essa é pro JEC, essa é para Fazenda Pública. Faz os teus resumos, uma é para cá, outra para cá. É o tipo de coisa que vale a pena dar uma olhada no resumo antes da prova, porque vai cair e geral vai errar esse troço aí, hein? Quem pode, então, ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública? Vamos começar aqui por baixo? Vamos começar como réu. Se é o Juizado Especial da Fazenda Pública, quem vai poder ser réu, então? A Fazenda Pública. Para que serve isso daqui? Só para esclarecer. Não tem o Juizado Especial Juizado Especial Federal? Tem. O Juizado Especial Federal é para quem? Para a União, para entes federais. Estado, Distrito Federal, território, município, as autarquias, fundações, empresas públicas vinculadas a eles são entes federais? Não. Está excluído o quê? Do JEF, então, do Juizado Especial Federal. E para não ficar com ciúminho, para não achar que só a União tem esse benefício, fizeram o quê? Criaram essa lei aqui. Então, a mesma coisa que tem o Juizado Especial Federal é essa lei aqui para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? Só que esquece o Juizado Especial Federal, hein? Não é o que interessa para a gente aqui. Vamos lá, então. Quem pode ser parte? Como réu? Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Então, se tiver uma questãozinha falando que uma empresa pública da União pode ser parte aqui por essa lei? Não pode, né? Por quê? Porque não está dentro desses aqui, ó. É todo mundo menos a União, tá? São todos os entes federativos aí, menos a União. E como autor, quem pode ser autor aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública? Pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Então, é qualquer pessoa jurídica que vai poder ser parte aqui? Tem que ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Se estiver falando alguma coisa de pessoa jurídica tal, tá errado. Só esses três, então, podem ser o quê? Autores aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública. É pouquíssima coisa, dá para matar fácil. Se eu puder, o que eu aposto que vai cair alguma coisa nesse sentido é o que está no material aí. Então, dá uma boa lida, dá uma decorada, faz resumo, tá? Isso aí não é difícil. Não é por gosto que a gente está aqui. Que a gente não, né? O pessoal que está prestando concurso não é por gosto, não. É por questão de dinheiro mesmo. Isso aqui é um serviço, tá? Serviço a gente não faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente precisa, porque a gente tem que fazer. A mesma coisa aqui, pô, chega o pau aí. A dificuldade que o pessoal está tendo referente a prazos, perguntaram de novo referente aos prazos serventuários, decora, é decoreba, tá no material lá, é só decorar, não tem que interpretar, fazer nada, só decora. A mesma dificuldade que você está tendo aí, eu tenho certeza que é a mesma dificuldade que todo mundo está tendo. É muito prazo, é muito conceito novo, e não sei o quê. Relaxa, é a mesma dificuldade que todo mundo está tendo. Isso daí, eu vejo, se eu estivesse fazendo esse concurso, se eu fosse prestar essa prova, eu virei isso aqui como uma oportunidade. Por quê? Porque, enquanto está todo mundo morrendo afogado nesse troço, eu vou ser o que sabe nadar. Então, se o pessoal está reclamando, achando algo difícil, quer dizer o quê? Que geral vai levar pau nesse troço aqui. É difícil? Pô, é decoreba. É só martelar que entra na cabeça, não tem segredo. Então, isso aqui é uma oportunidade, não é dificuldade. O que você está achando que é difícil, todo mundo está achando. Não, então, fique encanado aí com prazo e tal. Mete o resumo. O pessoal estava pedindo alguma coisa de contagem de prazo, auxiliares da justiça. Vou passar isso daí na super revisão. Não dá para passar tudo. Eu adoraria da matéria toda aqui, né? Mas não tem como, a gente tem um tempo limitado. Eu passei coisa pra caramba. Vou dar uma focada nessas outras coisas extras aí, quando a gente vai fazer a super revisão. Manda o pau lá. Uma pergunta que fizeram sobre a contagem de prazo. Só para dar uma dica só. Eu vou aprofundar isso aqui na super revisão, mas é uma coisa. Prazo não começa e não termina em dia não útil. Imagina que o dia não útil é um buraco. Então o dia não útil, isso aqui é o dia não útil, tá? Ele é um buraco. Você vai fazer a tua caminhada. Aqui é a tua casa, ó. Você vai para a tua casa, você vai fazer uma caminhada. Você começa a tua caminhada, imagina que é um joguinho, tá? O carinha tá lá. O cara começar em cima do buraco, ele
cai no buraco. Se ele terminar em cima do buraco, ele cai no buraco. Então o dia não útil, ele é o que? Ele é um buraco. Quer dizer o quê? Prazo não começa nem termina em dia não útil. É uma caminhada isso aqui. Ó. O bonequinho ele vai vir aqui, ele pode terminar sempre depois. Ele vai começar antes, terminar depois aqui. Ele não vai fazer o quê? Ele não vai começar nem terminar em dia não útil. Só memorize isso daí então. Como funciona a contagem de prazo? Excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento. Imagina o seguinte, o oficial de justiça chega na tua casa, tá citado, tá intimado. O que isso acontece? Se assusta, né? O dia do susto não conta. Então esse primeiro dia aí não está incluído na contagem, está excluído o primeiro dia e incluído o último. Sempre lembrar desses detalhes aí. Eu vou tratar disso e aprofundar esse troço aí na super revisão. Vamos torar o pau na decoreba aí que vai chegar, vai ser um sucesso lá na